pessoal! Dando continuidade à nossa unidade 2, em que nós estamos estudando sistemas referenciais e dinâmica dos movimentos, resumo da ópera: dinâmica, isto é, os movimentos levando em consideração as suas causas. Nós vamos iniciar agora o estudo do tópico 3, que é justamente a primeira lei de Newton, mais conhecida como lei da inércia. Vamos entendê-la? Antes de falarmos sobre a primeira lei de Newton, mais especificamente, vamos ver do que se trata a mecânica para que a gente possa entender os conceitos que virão nas 3 leis de Newton. O que é a mecânica? Revendo, é a teoria do movimento e é denominada mecânica por se tratar de movimento. Cinemática é o primeiro tópico que nós estudamos na unidade 1. Estática, nós estudaremos também ainda nesse tópico, e a dinâmica, que é fruto do nosso estudo agora. A mecânica se baseia nas ideias de massa e força. Relacionado estes conceitos físicos com grandezas cinemáticas, que são deslocamento, velocidade e aceleração. Cinemática e dinâmica. Qual que é a diferença das duas? Até agora, nós apenas descrevemos o que é o movimento. A cinemática, ela estuda a posição, a velocidade e a aceleração. Entretanto, é impossível prever movimentos usando somente a cinemática. Com as leis de Newton, as 3 leis de Newton, nós vamos iniciar aqui o estudo da dinâmica, que é a parte da física responsável pela análise das causas dos movimentos. Então, agora nós estamos aptos para começar a falar sobre as leis de Newton, de Isaac Newton. Todos os fenômenos da mecânica clássica podem ser descritos mediante a utilização de 3 leis, denominadas leis de Newton, ou leis do movimento. Daí o nome mecânica newtoniana. A primeira lei de Newton, mais conhecida como a lei da inércia. Vamos ao seu conceito. Todo objeto permanece em seu estado de repouso ou movimento uniforme, numa reta, a menos que seja obrigado a mudar o seu estado devido às forças imprimidas sobre ele. Na primeira lei de Newton, também conhecida como a lei da inércia, ela afirma que um corpo está em repouso ou em movimento com velocidade constante, a menos que esteja sob a ação de uma força resultante não nula. Então, pontos importantes sobre a lei da inércia. Um ponto material isolado está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou então o que isso significa? Ele vai estar em repouso ou em MU ou MRU. Isso significa que um ponto material isolado possui velocidade vetorial constante. Velocidade é um vetor. Por que é um vetor? Tem direção, magnitude e sentido. Inércia é a propriedade da matéria de resistir a qualquer variação em sua velocidade. Um corpo em repouso tende, por inércia, a permanecer em repouso. E nós vamos ver vários exemplos daqui a pouco. Um corpo em movimento tende, por inércia, a continuar em movimento retilíneo uniforme também. A primeira lei de Newton diz que todo corpo tende a manter o seu movimento. Se em repouso, irá permanecer em repouso, desde que não haja forças atuando sobre este corpo, ou se elas estiverem em equilíbrio. Sejamos mais específicos aí, olha. Dentro do conceito, na ausência de forças externas, um corpo em repouso permanece em repouso e um corpo em movimento permanece em movimento, com velocidade constante, que pode ser com velocidade escalar constante e em linha reta. Quando não agem forças sobre um corpo,
a sua aceleração é zero, é nula. E a sua velocidade é o quê? Constante. Então, a somatória das forças será igual a zero. E a sua velocidade será uma constante. Se eu derivar a fórmula da velocidade em relação ao tempo, eu vou encontrar quem? A aceleração, que será o quê? Uma constante. O vetor posição, olha aí, a fórmula do sorvete do movimento retilíneo uniforme. É a resultante das forças igual a R0 mais a velocidade vezes o tempo. O repouso é apenas um caso particular em que a velocidade é igual a zero. Do ponto de vista da dinâmica, a ausência de forças e resultante das forças nulas são equivalentes, isto é, a mesma coisa. Ainda sobre a lei da inércia, vamos falar sobre a massa dos corpos. Será que a massa dos corpos pode interferir no experimento? Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia, pois vai precisar uma força muito maior para provocar um deslocamento. Ou seja, maior é a sua tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Portanto, a massa é a característica que mede a inércia de um corpo. Está bem exemplificado aí nas figuras que eu trouxe aí para vocês, de uma pessoa tentando puxar com uma corda uma rocha. Imagina a força que ela não vai efetuar aí para conseguir movimentar essa pedra. E o corpo está em movimento, mas o veículo está em movimento, mas a pessoa está sentada, o motorista está sentado com cinto de segurança. Se ele freia bruscamente, ele tende a permanecer em repouso. Então, com freio, atua a lei da inércia aí. Vamos ver mais alguns exemplos da lei da inércia. Quando um ônibus acelera, os passageiros tendem, por inércia, a prosseguir com a velocidade que tinham em relação ao solo. Por exemplo, se eu estou parado no ônibus, o ônibus acelera, eu tendo a ir para onde? Para trás. Por quê? Eu tendo a permanecer em repouso. Assim, todos os passageiros são atirados para trás em relação ao ônibus. Se o ônibus estiver com uma velocidade V, retilínea e uniforme, você poderá ver que o peso que está na figura estará sempre pendurado na vertical, se estiver em repouso. E se o motorista acelerar num trecho reto da estrada, aparecerá uma força de aceleração que empurrará o peso para onde? Para trás. Ou seja, na direção oposta à aceleração do ônibus. Isto é, o peso tenderá a permanecer em repouso. Então, você tem um outro exemplo parecido sobre os passageiros de um metrô. Se o metrô está parado, se ele acelera de repente, todos tendem a ir para trás. Ou quando um motoqueiro, um motociclista, está pilotando a moto e, de repente, ele freia a moto com muita brutalidade. O que acontece? O corpo dele, por inércia, tende a permanecer nesse movimento. Ele não está movimentando em relação ao solo. Se ele freia a moto, o corpo dele tende a permanecer em movimento e ele vai ser atirado para frente. Exemplo do lançamento de foguete. Um foguete, quando lançado ao espaço, tem uma força inicial dando o seu movimento. Mas como no espaço não tem força contrária, ele pode desligar os propulsores e vai continuar em velocidade constante no espaço, pois não tem nenhuma força que o faça parar. E assim, meus queridos, nós encerramos mais um tópico da nossa segunda unidade, o tópico 3, em que nós estudamos a primeira lei de Newton. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar o tópico 4. Nós falaremos sobre estática e forças em equilíbrio. Até a próxima aula.